Rapaziada, sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, e orgulhoso de mim? Porque, assim, vamos falar sério. É, comedicamente falando, em se tratando de comédia, esse ano, prevejo que será uma merda pra mim. E eu tô tentando é, programar e alinhar minha cabeça pra não ficar bitolado nisso, pra não estragar as coisas boas que vão acontecer durante esse ano com a coisa ruim que vai ser a comédia pra mim durante esse ano de 2026. Então eu já tô prevendo isso, tá? Então, vai ser muito ruim pra mim. Outra coisa que eu prevejo, que eu acho que não vai ser bom também, é a minha parte física de treinos de corrida. Porque assim, eu queria esse ano é, correr com uma frequência maior, sabe? Ter um ritmo de treino maior, investir, comprar tênis, comprar, sabe, roupa de corrida, participar de provas de rua. Porque ano passado acho que eu participei de uma só, talvez, eu nem lembro. Mas eu queria participar de provas de rua, sabe? Medalha e participar, tá ligado? Levar um pouco mais a sério essa parada da corrida, assim, treinar com mais afinco, né? Porém, eu já comecei a sentir dor no joelho essa semana já. Então não sei se também em se tratando de saúde física, se vai ser um bom ano pra mim. Mas tem uma coisa que eu tô feliz e eu tô orgulhoso nessas duas primeiras semanas do ano, pra mim, que foi a leitura, mano. Porque eu gosto de ler, né? Eu leio assim, eu leio todo dia e quando eu fiquei doente, que eu falei que eu fiquei doente, eu fiquei bastante tempo no celular. Uma das coisas que eu fiz foi ler bastante. Eu fiquei lendo lá, que eu tenho um aplicativo de livro, né? Então eu fiquei lendo bastante. Inclusive, se você aí. Uma dica de leitura: baixa o aplicativo Esquilo. Se você tiver conta, não é conta que fala, como é que é? O chip da Vivo, se você usar a operadora Vivo, dependendo do seu plano, você tem o acesso ao Esquilo de graça. Não tem todos os livros disponíveis no aplicativo, mas já tem uma estante com bastante título lá. E é bem legal, assim. E aí eu leio bastante por lá, né? E aí eu tô com a meta, assim, esse ano de ler espanhol também, ler inglês, espanhol e português. E eu já tô lendo em livro em inglês. E, mano, eu acho que no dia 2 eu já acabei meu primeiro livro, assim. Muito legal, quando você acaba. Pô, dia 2 tá ligado? O dia um ele basicamente é um domingo. E aí, domingo, você meio que tá na casa de alguém, tá ligado? Eu tava lá em Minas, eu terminei o meu primeiro livro em Minas Gerais. Tá entendendo? Eu nem tinha voltado ainda pra Campinas e eu já tava lendo meu primeiro livro. Então tem que dar um desconto pra mim é, de parabéns. E aí eu já li já 3 livros esse ano, eu tô no quarto já. E, pô, 2 semanas, já tô no meu quarto livro? Respeita, né? O pai tá brabo. É, eu espero conseguir manter essa frequência de leitura até o final do ano. Mas eu queria falar sobre os livros que eu li, porque eu queria, sei lá, vai que isso de certa forma incentiva você a ler também. Vai que você tava com um plano de ler esse ano e, e ainda não conseguiu colocar em prática, e às vezes, escutando eu falar aqui, pode te dar um gatilho para você começar a ler. Mas o primeiro livro que eu li, ele chama, marquei aqui, deixa eu ver aqui pra eu não falar besteira. O primeiro livro chama Feliz pra Caramba. Ele é um livro bem legal, assim. Ele é um livro de um autor brasileiro, não lembro o nome, não marquei aqui. Mas ele é um livro. Tipo assim, você consegue ver que é um livro de uma pessoa que não. Eu acho que não tem o costume de escrever tanto. Assim, é um livro dessa galera que se aventura como autor, mas não vive disso. Quer dizer, eu não sei também, eu tô julgando às vezes a pessoa, e nem sei. Eu espero que seja, né? Mas é um livro bem legal, é um livro que fala sobre luto, porque conta a história de um senhorzinho que ele perdeu a esposa, né? Depois de, sei lá quantos anos juntos, ele perdeu a esposa e os dois moravam juntos sozinho. E aí ele tinha a rotina dele com ela e tal. E aí de repente ele perde ela e ele meio que não consegue superar essa perca que ele teve. E aí ele meio que fica mal, sabe? Ele não consegue fazer as coisas direito, ele começa já a ficar meio, sabe, envelhecer mais rápido, ele começa a sofrer o luto, só que sem sofrer o luto, sabe? Ele meio que não aceitou e aí ele fica só sofrendo, na verdade. E aí a filha dele, que tá reformando a casa dela, precisa sair de casa pra fazer a reforma, e aí ela passa junto com o filho dela um tempo na casa desse senhor, né, do pai dela. E aí, junto com ela e o menino pequeno, eles meio que juntos, assim, cada um tão passando por algum momento, sabe? Ela tá passando pelo momento do trabalho, de perder a mãe também, e
tentar ajudar o pai, o senhorzinho, né, o pai dela, de sofrer o luto. O menino que nem sabia que a avó tinha morrido, porque a mãe tinha mentido. A mãe falou que ela tinha ido viajar, sabe? Então o menino descobre que perdeu a avó e precisa lutar com isso. E sabe? Então é vários dilemas, assim, cada um superando de um certo jeito a morte da mãe, assim, da esposa, né? Da avó. E, mano, é um livro bem legal. É um livro curtinho também. É bem maneiro de ler, assim, bem gostoso de ler. E, pô, valeu a pena pra caramba, assim. Como o primeiro livro do ano, eu achei feliz. Eu achei legal. Eu achei muito pesado, assim, um tema muito pesado, né? Começar o ano com como superar o luto. Caralho, é foda, né? Mas eu gostei pra caramba, assim. Então, não sei se você vai ler esse livro, mas se você ler, vai ser uma leitura rápida. Tanto que eu li em 2 dias, assim. 2 sentadas lá ele 1000 vezes, você acaba. E é bem legal, mano. Vale a pena. O outro livro que eu li já é totalmente contrário. Esse livro, assim, eu não recomendo pra ninguém. Se você aí tá pensando em ler, foge desse livro. Não, na moral, o livro chama A Cor do Horizonte. Também é de um autor brasileiro. Só que, mano, tipo assim, a história do livro é a seguinte: é um casal que eles eram muito apaixonados e tudo mais, assim e tal. E aí eles estão passando numa crise de relacionamento. Os dois sabe, eles moram junto, mas eles estão meio que, sabe, tão distante um do outro, sabe? Cada um fica quieto no canto, ele chega do trabalho e nem fala com ela já fica meio no canto dela, aí meio que um fica num lado, outro fica do outro da casa e tal. E aí, enquanto eles estão passando por isso, o que acontece? A pandemia, 2020, lembra? Acontece a pandemia. Então, ao mesmo tempo em que eles estão junto, mas estão separados, eles têm que ficar junto, sabe? Eles não têm pra onde correr. Os dois têm que ficar dentro de casa junto. Então eles têm que resolver os problemas dele. E aí ela passa por uma crise de depressão muito forte, assim. Aí ele ajuda ela, então eles meio que vai se reconectando. Aí depois de um tempo, ele começa a ficar mal por conta da pandemia, desperta algo nele, assim. E aí ele começa a ficar doente. E aí ela que tem que ajudar ele, sabe? Então, é meio que o livro sobre o dilema de um casal, assim, que tá passando por um momento difícil e que para piorar, eles ainda têm que fazer isso durante uma pandemia onde eles não podem sair de casa e existem várias limitações assim no relacionamento. E eles precisam descobrir jeitos de, sabe, de resolver os problemas deles. Tipo assim, eu acho que a ideia do livro não é ruim. Assim, eu acho que o tema, tá ligado? O tema é um tema aceitável. Porém, mano, o que me fudeu pra ler esse livro, que eu quase não terminei, eu quase desisti no meio do livro, é que esse filho da puta desse autor, que eu não lembro o nome, na verdade, eu nem sei o nome dele. Não é que eu não lembro, é que eu nem me passou pela cabeça eu decorar o nome desse filho da puta desse autor. Tô brincando. O problema desse livro é que o cara que escreveu, ele quis escrever como se ele fosse a Clarice Lispector brasileira. Como se ele fosse o Machado de Assis, tá ligado? Porque assim, o livro não se passa em 1236, em 1929. Não, o livro passa em 2020, mano. E aí, na hora que os dois vão conversar, ele fala: Mas a senhorita gostaria de me ausentar por. Sabe? Tentando falar difícil. Mano, ninguém fala daquele jeito. Tá ligado? Se fosse um livro antigo, porque às vezes você lê uns livros antigos, livro de época, que as pessoas falam de um jeito, que era o jeito que eles falavam, eu acho. Porque eu não tava lá. Então, você entende. Você fala assim, pô, eu não tava lá. Não sei se eles falavam desse jeito. Mas talvez sim, porque. Sabe? Mas em 2020, eu sei que ninguém falava assim, vós me daria conciliações, sabe? Pô, vai tomar no cu, caralho. E aí, mano, era um diálogo grandão de um diálogo que nunca, maluco, nunca vai acontecer. Nem das pessoas mais cultas do mundo. Se você colocar o Leandro Carnal, que ele fala certinho, junto com quem? Sei lá, com qualquer fila da puta aí que fala certo também, se colocar os dois pra conversar, nenhum dos dois vai conversar com o diálogo usando a linguagem que esse filho da puta usou nesse livro. E aí, mano, o foda é que isso distancia. Porque assim, o livro até que tava legal, a história é interessante, mas me distanciava, porque eu falava, caralho, ninguém fala assim, mano. Não parece real, não parece. Sabe, você falava, porra, ó a carreta furacão passando. Será que vai ter buzinada? Olha lá, ó a música, ó. A precheca, perereca, pequeteca. Caralho, velho. Carreta Furacão tá bombando hoje, hein?
Geralmente passa uma vez só aqui, é a segunda vez que tá passando já. A hora que eu tava voltando do trabalho, eles estavam na minha frente, assim. Maluco, não tinha ninguém, assim. Tinha um Fofão, um Homem-Aranha e um cara aleatório em cima. E aí o bagulho cheio de luz piscando e tocando a perereca da precheca da perereca. Mó brisa, mano. Não sei qual que é a ideia dos caras. Bom, mas voltando aqui pros livros, né? Então, esse livro mano, caralho, eu fiquei bravo, hein, mano. Caralho, eu li esse livro. Eu terminei de ler porque ele também não é tão grande. Só que ele tava muito chato, mano. Eu demorei mais pra ler ele. Muito chato, muito chato. Pô, escreve numa linguagem, tá ligado? Porque assim, eu pelo menos prefiro uma linguagem mais moderna, né? Deve ter gente que prefere esse tipo de linguagem. Mas eu prefiro uma parada mais, sabe? Mais real, sei lá. Por mais que não seja real, por exemplo, eu já li livro de ficção que meio que se passa com outro planeta e pessoas indo de um lugar pro outro, tá ligado? Só que na hora do diálogo, a pessoa fala, vamos correr, o outro fala, vamos, tá ligado? Tipo umas paradas assim. Bora, porra! E o outro, vai, caralho! Não, vós me concederia a licença de passar por este. Sabe, vai tomar no cu, cara. Ninguém fala assim, não. Então, o jeito que ele colocou o diálogo, na hora que ele tava narrando a história, tipo, ela entra no quarto, sabe? Essas coisas. Isso aí dava até pra aceitar. Mas na hora que era o diálogo. Ah, e ele também colocou umas referências que eu comecei a ficar puto. Porque tem uma hora lá que o casal, pra se distrair, porque eles ficavam na televisão, vendo televisão, né? E a televisão só passava notícia ruim. E isso meio que aumentava a ansiedade deles, sabe? Isso piorava o quadro deles, assim, por conta da pandemia. E aí eles combinaram de que eles iam assistir, eles tinham assistir filme, que eles tinham um monte de DVD. Quem tem DVD também? Ah, não, outra mentira. Um monte de DVD e eles também tinham. Por que não tem Netflix, né? Por que não colocou Netflix? Tinha DVD e tinha música. E aí ele começou a falar. E aí é o toque de Tom Jobim com o piano de Elton John, com um pouquinho do jazz clássico de B.B. King, sabe, tá ligado? Começou a querer colocar umas referências só pra mostrar que é rebuscado. Mano, eu fiquei puto, tá ligado? Ah, vai tomar no cu, caralho. Mas eu terminei de ler, não gostei muito não. Não recomendo. A Cor do Horizonte. Mas aí um que eu terminei hoje, que é bem legal, que é a biografia do Marcelo Tais, mano. Caralho, muito legal, mano. Mano, Marcelo Tais é muito foda, eu não sabia disso. Não sabia. A única coisa que eu sabia do Marcelo Tais é que ele tava no CQC. E aí, quando ele tava no CQC, os caras falavam muito do Castelo rá tim Eu falei, caralho, o Marcelo Tais é o cara do. Como é que ele falava? Era o professor Tiburcio, né? Tinha algum refrão, não é? Bordão, professor Tiburcio? Porque sim, não é resposta. Era ele que falava isso, eu não lembro. Mas sabe, o Marcelo Tais, a referência que eu tinha dele era do CQC, mano. E aí eu li esse livro dele, chama. Deixa eu ver aqui o nome. Pra eu não falar besteira. É Rindo que se aprende. Mano, a história dele é muito foda, mano. O maluco nasceu lá aqui no interior de São Paulo. E aí os pais deles era professor. E aí ele foi pra. Ele foi pra aeronáutica. Não é aeronáutica. Mano, ele acho que era aeronáutica, sei lá. E aí depois ele foi estudar engenharia. Aí ele foi pro video show. Mano, ele apresentou o video show durante um tempo. E aí ele foi morar em Nova York, tá ligado? Mano, ele tem uma carreira muito foda. Eu não vou falar a carreira inteira dele porque eu não lembro também. Também porque não interessa pra vocês, né? Se vocês interessar, vai ler o livro que vale a pena pra caralho. Mano, a história dele é muito foda. Ele passou por vários bagulhos assim. Meio playboyzão, assim. Dá pra ver que. Playboy. O vô dele era tipo presidente da Barbacena, sei lá. Presidente. Prefeito de Barbacena. É. Meio político, assim, sabe? Ele tinha as influências. Sabe? Não era um cara pobre que saiu do nada. Ele era um cara que tinha alguma coisa ali. Não tinha tanto, mas também não faltava, sabe? É porque às vezes é assim, pô, o cara saiu do nada. Não saiu do nada, né? Pô, tinha um. Tá ligado? Ele tinha umas influências ali, umas mãozinhas, sabe? Então no caso dele foi assim: ele é um maluco playboyzão que cresceu na vida. Mas a história dele é muito foda. O tanto de coisa que ele fez. Mano, o projeto. Tá ligado? Uma coisa que eu não sabia. O Telecurso 2000. Lembra do Telecurso 2000? Você acordava de manhã, colocava na Globo e tava passando lá. Como é feito o plástico? Aí mostrava todo o processo do plástico, assim. Mano, o Telecurso 2000, quem produzia e escrevia e roteirizava é o Marcelo Tais, mano. E eu acho que existe até hoje. Tá ligado? Mano, o maluco tá envolvido no Telecurso 2000, pô.
E parece que o Telecurso 2000 é o maior curso do mundo. É o curso que alcança mais pessoas. Porque assim, ele é um curso. Eu lembro que quando eu fazia Senai, tinha telecurso. O professor lá, quando ele ia entrar em algum assunto, e aí ia falar sobre algum tipo de aço, alguma coisa assim, de vez em quando ele colocava vídeos do telecurso. E, mano, o maluco, tá ligado? Ensinando no Senai, passa em vários cursinhos de preparatório, assim. Maluco, o maluco tá participando, tá ligado? Olha a dimensão da coisa que ele faz, mano. Muito foda. Se você tiver interesse, né, em conhecer mais a história do Marcelo Tais, não só por isso, mas por toda a parte que ele fala da educação, como ele construiu, não construiu, né, mas como ele ajudou a Cristal, como ele ajudou a construir o Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, todo, mano, é muito foda. Na moral, eu fiquei abismado assim, e esse livro ele é uma biografia, mas não é uma biografia igual às outras, tipo, alguém escrevendo a biografia de alguém ou a pessoa escrevendo a própria biografia. Mano, é tipo um podcast, só que legal, tá ligado? Porque a, a biografia é uma entrevista. Então é tipo. É uma entrevista escrita. E aí o cara vai lá e fala assim: ai, como é que foi o seu começo? Igual o Igão do Podpah. Como é que foi o seu começo? E aí o Marcelo Tais, eu nasci em Barbacena. E aí ele vai contando, e aí é tipo uma conversa. E aí ele meio que vai passando por todas as coisas que ele passou na vida dele até chegar na onde ele tá, assim, durante o processo do livro. E é muito foda, mano. É tipo um podcast, assim. Um podcast legal. Porque podcast de entrevista é chato. Só o meu que é legal. Mas o meu não tem entrevista. Então é o meu podcast solo. E é o melhor podcast do Brasil. Mas vale a pena pra caramba. A biografia do Marcelo Tais. Inclusive é de 2014. Na época existia CQC ainda, quando esse livro saiu. Eu tava terminando o Senai. Eu assisti os vídeos do telecurso no Senai. E aí essa biografia foi lançada. E eu nem